Olá, sou o professor William e venho hoje aqui para falar da notação científica e hoje nós vamos tratar da parte 2. Semana passada eu coloquei a parte 1, que foi uma revisão de potenciação. Agora nós vamos falar da parte 2, notação científica propriamente dita. Vamos ver como é que faz, como é que monta, o que se pode entender sobre ela. Veja estes exemplos. 4,543 vezes 10 à nona. Observe aquele 4 em vermelho. Aqui 4,0 vezes 10 à terceira. Observe o 4 antes da vírgula. Aqui 2,6 vezes 10 à quarta. Observe o 2 antes da vírgula. Esses são exemplos de uma notação científica. Por que são exemplos de uma notação científica? Porque o número decimal, esse 4,543, esse 4,0, 2,6, eles têm em sua parte inteira, essa parte que está em vermelha, eles têm um único algarismo. Neste lugar, que é a parte inteira, você só pode colocar de 0 a 9. Se não colocar de 0 a 9 está errado? Não, não está errado, mas não é o usual em notação científica. Então, esses são exemplos de uma notação científica. Observe agora, 45,43 vezes 10 à oitava, 400 vezes 10 a menos 1, 26 vezes 10 à terceira. Estes não são exemplos de uma notação científica. Por quê? Porque essa parte em vermelho, que é a parte inteira de um número decimal, ela tem duas ou três casas, ela tem mais de uma casa. Mais de uma casa eu não denoto uma notação científica, eu não mostro uma notação científica, ok? Feito isso, nós vamos dar uma conclusão aqui. Notação científica, que nós vamos chamar de NC, é uma representação de um número decimal multiplicado por uma potência de 10. Qualquer potência de 10. É um número de uma representação de um número decimal multiplicado por uma potência de 10. Esse número decimal deve ter em sua parte inteira um único algarismo. Veja esse exemplo. Olha só, o vermelho aí, um único algarismo. O 0, um único algarismo. O 5, um único algarismo. Neste lugar, você só pode colocar de 0 até 9. Transformando um número em notação científica. Observe o número 349. Agora nós vamos fazer, na realidade, como que nós montamos de um determinado número dado uma notação científica. Observe o 349, esse número que eu quero transformar. Então eu vou dizer que 349 tem a vírgula neste lugar. É um número natural e sempre um número natural, a sua vírgula está no final do número. Eu vou dizer agora que eu preciso ter uma única casa. Então, se nós pegarmos o 349, ele tem três casas, na sua parte inteira. Nós queremos ter uma só. Onde que eu vou colocar? Eu vou colocar depois do 3, ó, onde está esse ponto vermelho. Esta vírgula irá ocupar o lugar deste ponto vermelho. Então, observe aqui. Perceba que eu estou saindo estou tirando a vírgula de onde ela está e estou colocando no ponto vermelho. Eu estou, lembra da primeira parte da notação? Quando eu diminuo um número, eu aumento a sua potência. Portanto, eu vou ter 3,49 vezes 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, porque depois da vírgula ficou o 49, ficaram dois números, por isso elevado a 2. Observe esse número agora. Só não esquecendo, querendo relembrar, o número 349 é um número grande. Portanto, a sua potência de 10, ela terá um expoente positivo. Olha esse número agora.
esse número é um número muito pequeno. Portanto, nós já podemos saber de antemão que terá uma potência com um expoente negativo. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui? Bom, a vírgula está nesse lugar. E eu vou querer colocá-la onde está o ponto vermelho, porque eu vou indicar o número, o único número diferente de zero que você está vendo aí é o 3. Então eu vou sair da vírgula e vou buscar o ponto vermelho. Observe aqui o que eu vou fazer. 3,0 vezes 10 a menos 5. Por quê? Entre o local que eu quis pôr a vírgula e onde a vírgula estava, eu tenho 5 casas. Como eu caminhei para trás para buscar a vírgula original, então esse número é negativo. Portanto, 10 a menos 5. A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Mostra essa distância em notação científica. Vamos lá, agora eu vou tirar os pontos daí para não confundir. Eu tenho 49 milhões e 600 mil. Perceba que 149 milhões e 600 mil, a vírgula está no final. É um número natural, portanto a vírgula é no fim. Onde que eu vou querer colocar essa vírgula? Onde está o ponto vermelho. Para ter uma única casa na sua parte inteira, um único algarismo. Portanto, eu vou sair deste ponto vermelho para ir até a vírgula. Quantas casas eu tenho? Eu tenho 2, 4, 6, 8 casas. Depois que eu colocar a vírgula no lugar do ponto vermelho, eu ficarei com 8 casas. Como eu estou caminhando para a direita, então o meu expoente é positivo. Aí, ó. Eu represento todos os números 1,496. Poderia representar 1,4? Poderia, mas não ficaria algo tão exato quanto 1,496. Eu estou usando todos os algarismos diferentes de zero. Vamos fazer operações com notação científica. Observe essa notação científica. Observe essa operação pedida, 0,0003 vezes 0,0027. É um número muito grande que para fazer a conta, por exemplo, à mão, como se diz, a gente pode confundir essa quantidade de zeros que tem aí, a vírgula, etc. Então eu vou pegar esses números e vou colocá-los em notação científica. Olha o que eu fiz com o primeiro. O primeiro, eu estou colocando a vírgula depois do 3. Então, onde eu estou colocando a vírgula até a vírgula original, eu tenho 5 casas. Como é um número muito pequeno, então é elevado a menos 5. Olha o segundo número. Também é um número pequeno. Eu estou colocando a vírgula depois do 2. Entre onde eu estou colocando a vírgula e onde é a vírgula original, eu tenho 3 casas. E se eu partir de onde eu quero colocar a vírgula agora para onde a vírgula estava, eu vou andar para trás. Como eu tenho 3 casas e é um número muito pequeno e eu andei para trás, então elevado a menos 3. Já vimos isso na primeira parte, que eu agrupo aqui os números, 3,0 vezes 2,7, e agrupo as potências, 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 3. 3,0 vezes 2,7 dá 8,1. E olha o que eu faço com a potência. Eu conservo a base e somo os expoentes. Somo os expoentes porque é uma multiplicação. Então fica menos 5 mais menos 3. Portanto, eu vou ficar com 8,1 vezes 10 elevado a menos 5 mais com menos, menos 3. Portanto, eu vou ficar com 8,1 vezes 10 a menos 8. Vejamos esse número um pouco maior. Eu vou transformar todos que estão aqui em potência. Eu vou pegar o 345, que a vírgula está depois do 5, vou colocar a vírgula depois do 3, é um número grande, o meu expoente será 2, tem 2 casas entre as duas vírgulas, a atual e a antiga, portanto elevado a 2.
Olha o 0,32. Eu vou colocar a vírgula depois do 3. Eu vou chamar de 3,2. Entre onde eu vou colocar a vírgula e onde está a vírgula original, eu tenho uma casa, mas andando para trás, porque é um número pequeno. Então, negativo, menos 1. Olha o 4,6. O 4,6 já está no seu formato de notação científica. Como eu não tenho que fazer nada, eu multiplico por 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 dá 1. Se eu pegar 4,6 e multiplicar por 1, eu continuo com 4,6. Portanto, é uma maneira de não mexer com um número que já está com cara de notação científica. Vou fazer a mesma coisa que fiz lá. Agrupo os números que não são potências e agrupo as potências. Se eu pegar 3,45, fizer vezes 3,2 e do resultado fizer vezes 4,6, eu vou obter 20,784 vezes 10. Muito bem, é uma multiplicação. Multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais menos 1 mais 0. Portanto, eu vou ter 2 menos 1, porque mais com menos vai dar menos. 2 menos 1 é 1. Portanto, eu vou ter a 10 elevado a 1. Este é o nosso número de potência de notação científica. Mas observe que 20,784, eu tenho duas casas antes da vírgula. No 20, que é a parte desculpa, que é a parte inteira. Às vezes dá branco, né? Que é a parte inteira. Perceba que eu vou fazer com que fique só com o 2. Para ficar só com o 2, eu diminuí o número. Eu saí de 20 e fiquei só com 2. Se eu diminuo o número, como nós vimos lá na parte 1, ele aumenta uma casa no expoente. Portanto, fica 10 elevado a 2.